Para se chegar ao divino que existe em nós, temos que nos habilitar a passar por 4 portões: Chama, Vicharana, Tripti, Satsangam. Autocontrole, busca, alegria e a companhia dos bons. Uma vez ultrapassados esses portões, controle dos sentidos, discriminação, contentamento e companhia dos bons, o caminho para a divindade está limpo, claro, iluminado. Nossa vida se transforma. Sai Baba. Om Sairam, Om Cristo Om. E chegamos ao sábado. É o nosso dia de abrirmos o livro de história. No sábado passado, fizemos uma exceção, porque tínhamos crianças, e contamos a história do Chapeuzinho Vermelho na versão tradicional e demos uma interpretação mais filosófica, mas poderemos dar mais tarde outra interpretação mais aprofundada daquilo que nós dissemos. Mas hoje, com essa orientação de Sai Baba, nós vamos trabalhar com os nossos irmãos silvícolas outra vez. Uma lenda, por exemplo, da criação das raças. E as imagens que vocês verão ao fundo são desta revista Cultura, de uma análise da cerâmica de Santarém. Falar que os nossos índios, nossos irmãos silvícolas não tinham cultura, eles tinham uma cultura extraordinária. É uma análise estilística da cerâmica de Santarém e Frederico Barata, revista Cultura, editada pelo MEC nos idos de 1952, volume número 5, editado em dezembro de 52. Nós temos 5 volumes, era um por ano, um livro interessantíssimo, MEC, Ministério da Educação e Cultura. E vamos ler hoje uma historinha muito interessante, extraída deste livro, Antologia de Lendas do Índio Brasileiro. A música ao fundo é a mesma daquele CD de índios da região de Mato Grosso. É música indígena gravada em loco pela Universidade de Goiás, com professores da área de comunicação, que foram às aldeias e gravaram. Mas ouçamos a lenda de Jocurugawa, o Meririporo, a lenda da inundação geral. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho. Esta lenda foi colhida por um padre, e nós leremos depois a análise do padre. Nós entendemos que é uma lenda interessante, prestem atenção. Vocês verão uma imagem depois a cores, que são bonitas. Uma foi extraída de uma revista de circulação nacional e internacional, a outra de um livro de um irmão nosso, que também virá, quem sabe, ao programa Dar Essa Alegria, Cacá Verá, um índio, professor de antropologia, de uma cultura extraordinária, que refaz a volta aos seus antepassados e busca as suas raízes. Já esteve aqui em Uberaba várias vezes, deverá estar em agosto. Vamos ver se o traremos até cá. Mas eu vou começar a leitura independente de qualquer outra coisa, depois leremos os comentários. Lenda de Jocurugawa, o Meririporo. Lenda da inundação geral. Em remotíssimas épocas, os índios fizeram o rio um pari, ou seja, uma armadilha, gago, e um homem, um tal Jocurugawa, esplendor dos olhos, foi ver se na rede havia muitos peixes. Qual não foi, porém, sua surpresa ao encontrar o espírito Jacomeia amarelo, pois há 3 espécies de espíritos: Jacomeia, um amarelo, vermelho outro e negro o terceiro. Aproximou-se em ponta de pé e flechou. Então Jacomeia, para castigá-lo, mandou crescer as águas. A água fazia pof e inundava a terra. Então aquele homem começou a fugir. Correu à procura dos índios e começou a gritar: fugi, 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 a água vem contra nós. Sempre fugindo, chegou à aldeia e começou a gritar: fugi, 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 porque a água se aproxima. Correu à sua cabana, tomou de um tição aceso e com ele fugiu adiante das águas. Subiu no primeiro morro até o cume, escalou um segundo e o cume de um terceiro. Os índios não lhe deram crédito, quiseram ficar onde estavam. Quando a água estava para alcançá-los, começaram a fugir. Mas foram cobertos por ela e pereceram, e suas aldeias foram destruídas. A água matou também os pássaros, as feras e todos os seres. Somente Jocurugawa
Vivia ainda porque se tinha refugiado no cume do monte, onde sentou num pequeno espaço, o único que ficara enxuto. Então olhou em volta e viu que as águas tinham coberto as selvas, as savanas, e chegava até o monte. E subiu ainda, chegaram até o lugar onde ele se assentava, e aí pararam. Então pegou uma pedra, abrasou-a no fogo que consigo trouxera, e tirando-a do fogo, arremessou na água, que fez chu, e começou a diminuir. Aqueceu outras e atirou-as de cá e de lá, e a água cada vez mais descia, até tornar-se descoberta a planície. Então desceu do monte, dirigiu-se para a aldeia, assoviou, chamando os índios. Mas ninguém respondeu seu assovio. Ele disse: pobre de mim, não acharei mais os meus companheiros. Com certeza a água destruiu-lhes a aldeia. Procurou e olhou. Todavia, muito tempo em derredor, e finalmente encontrou um pequeno rastro de um pobogo, veado. Então assoviou novamente, e o pobogo respondeu ao seu assovio. Dirigiu-se para aquele lugar, e ao pé de uma palmeira encontrou uma cerva encolhida no chão, e dirigiu-lhe a palavra, dizendo: certamente foste tu que respondeste ao meu assobio. Ela respondeu: sim, fui eu que respondi, usando a palavra dos índios. Então o índio desposou-a e teve muitos filhos e filhas. Primeiro teve um filho que tinha a cara e as patas de cervo. Depois teve uma filha com o rosto humano, mas com pelo em todo o corpo. Depois teve um filho cujas mãos e pés e cabeça eram como as nossas mãos, os nossos pés e a nossa cabeça, mas com manchas de pelo curto. Depois nasceu uma filha com um pouco de pelo no peito e nas costas. Depois um filho com apenas alguns pelos na espinha dorsal. Os demais filhos e filhas nasceram todos sem pelo algum. Então dividiu seus filhos em duas seções. Alguns considerou Exare e aos outros Tuguareg, e estabeleceu que homens e mulheres Ezerai esposassem os Tugareg, e os Tugaregues as Ezerai. E por isso que até hoje os índios fazem assim. Esta lenda foi publicada pelos padres Acolbaquini e César Albicete, entre os Bororos Orientais, Companhia Editora Nacional, Coleção Brasiliana, São Paulo, 1942, páginas 201 e 201. Acompanhado do seguinte comentário: esta lenda é muito importante, porque acena a divisão da tribo nas duas seções que até hoje está em uso. Não se deve acreditar, porém, que esta lenda conte o primeiro nascer das duas seções, porque Jocurugawa não fez senão restabelecer as duas seções desaparecidas por causa do cataclismo. Assim também a instituição dos 8 clãs e do matriarcado que lhes está anexo são muito anteriores. Por esse motivo, Jocurugawa pôs suas filhas e seus filhos, Tugareg e Ezarai, primeiro os típides dos clãs novamente restabelecidos. Os Bororos pertencem à família linguística do mesmo nome. Foram estudados por Carl von Stein, entre os aborígenes do Brasil Central, São Paulo, 1940. Vejam como é interessante esta lenda, este mito. Não se assemelha com outro que nós já conhecemos? Não se assemelha com a lenda de Gilgamesh? A lenda do nosso Tomé, ou Sumé, que ficou num tronco de palmeira e depois reconstituiu a raça. Esta união do índio com a cerva nos lembra bem Ananda, Sororananda, lembra exatamente a união do espírito à matéria. Prakriti, a matéria, a cerva, e o espírito. E dessa união nascem os homens, com traços animais que devem superar. Ele falou nas 3 raças, a negra, a amarela e a vermelha, e depois eliminou a amarela. Mas essa lenda é longa na interpretação, mas fica a lembrança. A imagem do dilúvio e do cataclismo universal existe em várias civilizações, inclusive entre os nossos irmãos silvícolas, tão maltratados pelos aspas civilizados que somos. No sábado que vem, continuaremos com o nosso livro de histórias. Hoje o fechamos, deixando esta lenda tão interessante para que reflitam nela e na unidade que há por trás do fabulário universal. Om Sai Ram, Om Cristo.